Oi pessoal, tudo bom com vocês? Se você está caindo de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália e eu moro no Japão há muito e muito tempo. E agora eu estou com 35 anos, vou fazer 36. E dentro da minha barrigona tem um bebê de 9 meses que já está quase saindo para fora. E o vídeo de hoje vai ser sobre as perguntas que vocês fizeram nas redes sociais. Então, bora pro vídeo. Se eu não respondi sua pergunta, me desculpe. E se você não conseguiu entender o meu português lindo, me desculpe também. Minha almofada de hemorroidas aqui, vou deixar aqui rapidão. Bom, tem algumas perguntas aqui e vai ser por ordem que eu comecei a salvar, então não sei se vai estar certo. Primeira, você está muito linda. Muito obrigada. O governo paga pela gravidez, exames, etc. Boa, gente, ela falou que eu tô linda, mas eu não tô me achando linda porque eu já engordei 15 quilos. E eu não sei se eu vou conseguir voltar. Bom, o governo paga pela gravidez, sim. Eles dão... É que cada ano vai mudando. Tipo, uns 2 anos atrás mudou o valor. Mas para você ter um parto, você ganha mais ou menos 500 mil ienes. E dependendo do hospital, da clínica que você for, é mais ou menos o mesmo valor. Mas se sobrar, você ganha. Se faltar, você vai ter que pagar com o seu dinheiro. Estão falando que a partir do ano que vem vai ficar tudo de graça, mas ainda a gente não sabe. E depois que você tem o filho já nascido, você ganha até a criança completar 15 anos, você ganha de 10 a 15 mil por mês. Por que de 10 a 15 mil? Tipo, o primeiro e o segundo filho é 10 mil. Depois o terceiro filho vai aumentando para 15 mil, porque o Japão quer que o pessoal tenha muito filho. Porque o pessoal não tá querendo mais ter filho, o pessoal não tá mais querendo casar. Tá difícil aqui, né? Então eles estão fazendo a conta que daqui a 50 anos a população não vai mais existir ninguém aqui para habitar o Japão. Então eles estão dando bastante assim dinheiro, ajuda para o povo, né? Porque falou que 49% dos jovens não querem mais se casar. Por que será? Próxima pergunta. Foi planejado o bebê? Sim, foi planejado, porque eu já tenho 35 anos. Eu estava muito feliz com o Zaquinho. O Zaquinho é meu primeiro filho, se você não conhece ele. E o meu marido, ele sempre quis ter 2 filhos. Então, meu marido falou assim, já tá na hora, porque a gente não é tão jovem. Apesar que agora você ter 40 anos é uma idade bem comum para você ter filho. E não tem problema, né? Mas o meu problema era, tipo, eu não sou uma pessoa assim muito ativa. Então, se eu ficasse muito velha, eu acho que eu ia me cansar, né? Mas eu coloquei tudo nas mãos de Deus e eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu tivesse outro filho, eu vou ter, né? Porque filho é uma coisa que você não pode comprar com dinheiro, né? A pessoa mais milionária do mundo vai poder ter um filho querendo, né? Porque é algo assim muito Deus. É só Deus que pode fazer isso. Então a gente planejou, então não foi aquela coisa de filme tipo, ai, estou passando mal, ai, acho que eu vou vomitar, meu Deus, estou grávida. Nunca aconteceu isso comigo, nem na vez do Zaquinho e nem dessa vez aqui. Demorou mais ou menos 10 meses, mais ou menos, mas lembra que eu fiz o vídeo que eu tive um aborto? Então, logo depois que eu fiz a cirurgia para abortar o bebê que não estava mais vivo dentro do meu útero, 2 meses depois eu já consegui engravidar sem nada. Gente, eu não fui no médico, não fiz tratamento, não precisei, graças a Deus, né? Porque eu sei que é muito difícil. E aqui no Japão eles também dão uma ajuda para quem não consegue, para quem é estéril, tem algum problema, né? Quando vai falar o sexo, eu já falei, vai ser um menino, vai ser outro menininho. E eu falei pro médico, eu quero fazer uma festa surpresa. Então mesmo que se o senhor souber, não fala pra mim não. Ele falou assim, tá bom, não vou falar. Aí eu comecei a olhar no ultrassom, assim, quando a gente tá acostumando, a gente já sabe, né? Quando é que é um menino, quando é que é uma menina. E como ele soube muito rápido, eu já percebi que era um menino, porque menina demora mais, né? É um menino. E eu queria um menino, meu marido queria uma menina. Tá diferente da primeira gestação? Tá diferente no sentido que eu tenho um menino pra cuidar. Na primeira gestação só tinha eu, meu marido, minha casa e meu trabalho pra cuidar. Então, se eu quisesse dormir, eu pegava e falei, desculpa, você dá um jeito aí na sua comida, você dá um jeito na casa aqui. E eu ia fazer minhas coisas. Só que quando você tem uma criança de 4 anos que precisa do seu carinho, precisa do seu cuidado, precisa de tudo pra ir na escolinha, é um pouco diferente, que você tem que dar conta de tudo. E eu trabalhei até os 8 meses, que é mais ou menos o máximo que você pode trabalhar. Aí muda muita coisa também, porque eu dentro da minha cabeça eu fico pensando, como é que eu vou conseguir amar mais uma criança se eu já amo o Zaquinho 100%? Eu não consigo entender, ainda não caiu a ficha, sabe, que eu vou ter outro filho, então
Eu queria perguntar até pra vocês, como é que é isso aí? O amor é dividido, o amor é multiplicado? Que conta que é essa aqui dá? Ai, ai. Sente mais dores aonde? Menina do céu, eu sinto dores, eu não sinto, quer dizer, dores assim não, mas eu senti muito, muito enjoo. Aquele enjoo que me deixa assim, ai, nossa, 10 meses, ainda vai demorar muito, muito, muito. Não tinha vontade de fazer nada, né? Mas graças a Deus tá melhorando, só falta um pouquinho agora, então eu vou aguentar. Mas dor assim, eu não sinto muita dor não, só a minha perna que ela fica, como é que fala aquele repuxamento que dá assim, que a perna fica assim, reta, assim, que parece que o músculo tá assim, endemoniado, sabe? Não é que a perna dormiu, e como eu tô acima do peso, quando eu sento, o meu peso fica em cima da perna, passou 2 minutos a perna já começa a formigar, muito ruim. Quais sintomas sentiu antes de descobrir a gravidez? Não senti sintoma nenhum, menina, porque eu já tava assim, ó. A minha menstruação, ela vem bem no dia certinho. Ela é tipo os trem do Japão, vem na hora certinha, assim. Então, como começou a atrasar 2, 3 dias, eu falei, menina, tô grávida. E aí, eu não senti, tipo... Sabe quando você tá uma semana, tipo, TPM, assim? Eu não tenho muita TPM, né? Quer dizer, eu não senti aqueles sintomas quando a gente tá, tipo, de TPM, assim. Então, eu já tava meio que desconfiada. Que a moça, ela perguntou bastante, então, o que você acha que mudou depois que se tornou mãe? Acho que tudo, eu não posso mais ser palhaça, assim, tipo, minhas prioridades é diferente quando eu vou na loja e eu vejo uma coisa que eu quero muito, parece assim que se eu vejo uma coisa pro Zaquinho, eu esqueço de comprar aquilo pra mim e eu falo, vou comprar esse negócio pro meu filho. É uma coisa muito engraçada. Ou quando eu tô comendo e ele tá querendo alguma coisa e na verdade eu gosto muito, eu não fico assim, tá bom, vou te dar, mas na verdade é que eu gosto. Tipo, eu dou de coração, assim, é um amor estranho, assim, não é uma coisa que você fica querendo algo em troca. Que lindo! Como foi a escolha do nome Zacarias? Na verdade é o Zac, mas é porque vem do Zacarias, né? Vocês escolheram junto, você e seu esposo? Na verdade foi meu pai que escolheu. E ele falou que tal Zac. Eu falei, tá bom então. Achei legal. Que na minha família a gente fica escolhendo nome, demorando muito. Nunca escolhi o nome. E aí meu pai do nada falou que tal Zac. Eu falei, tá bonito. Zac é o primeiro nome. Depois daqui a pouco eu vou falar pra vocês o nome do segundo. Quantos dias de licença as mulheres têm durante o período de puerpério? Os pais também têm licença? Puerpério é aquele negócio, né? Depois que tem... Bom, aqui, quando você vai no médico, você descobre que você tá grávida, depois de uns 3 meses mais ou menos, vê que o coração da criança tá batendo, tá tudo certinho, eles marcam mais ou menos 10 dias e 10 meses depois, que eles vão ver mais ou menos data de nascimento, né? E aí você tem que ir na prefeitura não, um centro de saúde, né? Posto de saúde. Você vai ganhar um kit assim com bostejo, que é uma cadernetinha assim que todo bebê ganha aqui, que tem todos os registros do bebê, seu também, como é que você tava de saúde, etc. Então você tem que dar isso no seu trabalho. Aí eles vão fazer as contas, você pode entrar de férias 6 semanas antes da data que tá para nascer. E a gente fica 1 ano, era até 1 ano e meio, mas parece que agora é 2 anos. Como assim é 1 ano e meio, né? É o período que você vai ganhar 67% nos primeiros meses, não sei se era 5, nossa, tô desinformada. E depois o resto é só 50%. Então, se você ganhar pouco, pelo menos você vai ganhar alguma coisa, né? Agora, eu não sei se quem trabalha por empreiteiro ou quem não é registrado assim, só faz um bico, eu não sei se é a mesma regra, né? Mas como eu trabalho direto, então eu vou ganhar todo mês 50% do que eu sempre ganho. Por isso que eu não saí, gente. Por isso que eu tô 15 anos e eu falei, tenho direito de receber, trabalho aqui, me esforço bastante, né? E tem umas pessoas que, tipo, entra lá 1 mês só, sabendo que tá grávida. E tem japonês que fica bravo, né? Porque a mulher, ela entra já grávida, finge que não sabia. Aí só pra ela receber esses auxílios, né? Mas tem lugar que não deixa. Tipo, você só pode receber depois que você tiver mais de 1 ano. Tem alguma coisa assim, depende do lugar que você trabalha. Próximo. Oi, Nath, no parto normal, quantos dias você fica internada? E na cesariana, os pais têm licença maternidade e paternidade? Quanto tempo? Beijos de São José dos Campos. Onde é que é São José dos Campos? Eu acho que eu nunca fui. Eu também sou de São Paulo. Eu não respondi a mulher, né? Daquela vez, né? O pai também tem licença. Mas é raríssimo o pai tirar a licença. Mas tem alguns que estão começando a tirar, graças a Deus.
porque aqui ainda tem aquela cultura que é a mulher que tem que ficar em casa e o marido que sai para trabalhar. Só que agora tá mudando, porque a mulher tem que trabalhar também, porque tá muito... Parto normal. Eu não tive parto normal nem na vez passada, nem agora. Mas parece que é de 3 a 5 dias que a mulher ela já pode ter alta. Então é muito mais rápido. Na cesariana é 1 semana. Eu também vou ficar 1 semana, se não acontecer nada. 1 semana a gente tem que ficar, porque é mais difícil, né? Faz o vídeo falando sobre os cuidados e recomendações médicas durante a gestação e como funciona o período do pós-parto com relação ao seu trabalho. O médico, ele não fala assim, você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, mas a gente já sabe, é tipo lei, né? A gente tem que tomar o ácido fólico e eu tô tomando o ômega 3, que a gente chama de DHA, não sei se é o mesmo do Brasil. E porque eles fazem muitos exames da gente, então eles já descobrem se tá faltando ferro, se tá faltando vitamina não sei o que, se você tá com diabetes. E se você tiver com algum problema, aí que eles vão receitar algum tipo de medicamento, essas coisas. Mas geralmente eles não obrigam você a tomar nada. Aqui não é obrigatório. Como funciona o período pós-parto em relação ao seu trabalho? Bom, a gente não é obrigada a voltar no trabalho, mas a gente volta depois de 1 ano e 1 ano e meio, como eu já falei. Então, quando a criança tá, para completar 1 ano, a gente já tem que começar a procurar creche. E eles dão preferência para as mães que trabalham, né? Porque tem mãe que é dona de casa, então as donas de casa, elas ficam por último na fila quando você for procurar creche, porque eles dão preferência para quem tá trabalhando e porque a sua empresa está esperando você. Então, quando o Zaquinho ele tinha 11 meses, ele nasceu em abril. E aqui no Japão, abril é o começo das escolas, né? Então, foi muito fácil, porque abriu a vaga e eu já consegui colocar ele. Só que como agora esse bebê vai nascer em outubro, vai ser muito difícil. Vou ter que achar uma criança que milagrosamente ela vai se mudar de escolinha, ter uma vaga para mim encaixar ele. Não sei como é que eu vou fazer. Mas quando você tem irmão na mesma escola, é mais fácil de achar o lugar. Como é a reação dos japoneses em relação ao seu trabalho na gravidez? Seus colegas de trabalho e chefes ficaram felizes? Como é visto a relação de trabalho e gravidez por aí? Menina, isso aqui é uma coisa que é meio estranho de falar. Tem 2 tipos de gente. Bom, no meu trabalho, todo mundo ficou feliz, eu acho, né? Na vez passada que eu tinha perdido, então foi muito romano, tipo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. Porque todo mundo ficou triste e depois ficaram felizes que eu tive, né? E aqui no Japão, quando você tá grávida, geralmente a pessoa se alegra, só que ela não comemora, porque aqui você nunca sabe o que vai acontecer com o neném até ele nascer. Então o povo não faz aquela festa, tipo, tá grávida. Eles são assim mais neutros, né? Mas eles parabenizam, então eles não dão um presente. Tem umas regras aqui, né? Tipo, você não ganha presente, tipo, roupinha de neném, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, se o bebê vai nascer, infelizmente. Eles são bem realistas, mas eles ficaram felizes e meus colegas acertaram super bem. Só que às vezes acontece assim, tipo, aconteceu até no meu trabalho. A menina, ela engravidou, tava de licença maternidade. E aí ela acabou engravidando quando ela ainda tava de licença maternidade. Sabe aquela pessoa que tem um filho atrás do outro todo ano? Então ela teve que voltar só um pouquinho pra deixar a vaga dela, porque senão ela não ganhava o dinheiro que ela tem direito de receber. Só que quem tá esperando, não é todo mundo que fala, é a vida, né? Ela quis ter os filhos dela, vão respeitar. Não, os pessoal falam, ai, nossa, não sei como essa menina tem coragem de ficar mais 2 anos fora do trabalho aqui, a gente que tem que segurar as barras, tipo assim, sabe? Eu fiquei assim, nossa, será que eles vão aceitar? Mas como fazia 4 anos, e eu já tava numa idade assim, eu já tinha falado pro meu chefe, o meu marido, ele quer ter outro filho, e eu tô me esforçando aqui, mas talvez vai chegar um dia que eu talvez vou dar uma notícia que eu tô grávida, né? E aí ele falou assim, não se importa que a gente dá um jeito aqui, porque não sei o que. Então eles são bem de boa, graças a Deus, né? Porque ou então você tem que ser uma pessoa que não liga pro que os outros estão falando e viver sua vida, né? Mas que é meio chato, essa situação, né? No meu trabalho foi todo mundo gente boa e não senti nada assim, tipo discriminação, alguma pessoa triste. Só que às vezes eu escuto uma história assim, que aqui no Japão, não sei como é que é no Brasil, mas tem muita mulher que não consegue ter filho. Não consegue ter filho mesmo. Então elas ficam tentando. E tem umas que não precisa nem tentar, que elas já têm filho. E como aqui o aborto, infelizmente, é legal,
Tipo, elas abortam, não querem ter filho, não, era um filho indesejado, não foi planejado. Então, é bem difícil aí. Então, se você fala para uma pessoa que você tá grávida, se a pessoa é uma tentante, às vezes você vai machucar ela. Então, tem que ficar pensando no sentimento de todo mundo. Por isso que eu não falei assim, tipo, de primeira. Esperei um pouquinho de tempo passar e eu só falei pro meu chefe, né? Porque toda hora ficava faltando, tô passando mal. E ele já desconfiava assim, né? Então, às vezes, acontece algumas coisas assim. Daqui a pouco eu tenho que buscar os aqui na próxima. Natália, queria saber se no Japão, após a mamãe ganhar o neném, ela recebe algum benefício? Se sim, até quanto tempo após o nascimento? Bom, acho que essa aqui é parecida com a primeira pergunta. Como eu já falei, a gente ganha o valor do parto. Dependendo da clínica, vai passar o valor. E também a gente ganha mensal. Mas não é tipo todo mês, assim, tipo 10 mil. Até que é 10 mil, uns 300, 400 reais por mês, por cada criança que você tiver. Mas não é todo mês, vem assim, tipo numa pancada só de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Só que tem que escrever um monte de papel, não é assim. Você tem que trabalhar num lugar que é registrado, assim. Não é qualquer pessoa, né? Só esse dinheiro do parto você ganha. Como eu já falei, aqui no Japão tá tendo muita pouca criança e muito velha. Então eles estão investindo muito e eles querem que a mulher engravida, né? Como é o acompanhamento do pré-natal aí? Gente, pré-natal é exame de antes de ter o filho? Eu nunca entendi o que é pré-natal. Que eu tô aqui desde os 10 anos, então não tive a oportunidade de aprender. Bom, mas se pré-natal significa isso? Bom, primeiro você faz o que você tem que fazer e você engravida, né? Aí você desconfia, aí você vai lá na farmácia, compra o exame, faz a sua casa e descobre que tá grávida. Aí eu no meu caso esperei uns 2 meses assim, pra mim ter certeza, e fui no médico. E aí ele falou assim, tá aqui, aí você vem aqui na próxima consulta. E aí você já vai lá, que eu falei, né, que você vai no posto de saúde e você ganha um monte de papelada. E aí você vai ganhar uma agendinha, que é tipo, que tá escrito os dias que você tem aí, e você ganha os tickets, que são tipo, no começo é muito caro pra você fazer consulta, gente, é tipo absurdo, nossa, não tem como pagar tudo isso aqui. Aí depois que você ganha esses tickets, vai ficando bem baratinho, tipo, menos de 30 reais por cada consulta. E no total tem menos de 20 consultas, assim, até você ter o filho. No começo é uma vez em 4 semanas, quer dizer, uma vez por mês. Depois que vai chegando assim perto, é uma vez em 2 semanas, que é o que tá acontecendo comigo agora. Depois, quando vai chegando no finalzinho, é quase toda semana, se eu não me engano, né? E aí você vai fazer exame de sangue. É um exame, menina, que eu fiz e eu não tava lembrada que era. Que ele pegou um cotonete, assim, e me deu um monte de cotonetada ali lá na perseguida. E depois no fiofó também. Eu falei, meu Deus, que tipo de exame é esse? Assim, eu não sei se tem no Brasil, né? Então é umas coisas que você nunca sabe. Tem vezes que só é ultrassom na barriga. Tem vezes que é ultrassom por debaixo, que é o que eu menos gosto. Eu queria saber. E toda vez você faz o exame de urina pra ver se você não tá com aquele negócio que as pessoas tomam, proteína alta. Eles vê se você tá com inchaço. A primeira coisa que você faz é você deitar e eles vão ver assim se você tá com tipo inchada, né? Água parada, né? Quando você coloca o dedo assim, ele fica branco, então quer dizer que você tá com inchaço e isso não pode. Outro dia eu fiz um exame muito legal que era de diabetes. E como eu como muito doce, você sabe, né? Que eu fico vivo aqui comendo doce, café, essas coisas. E a mulher falou assim, a gente vai fazer um exame, vai demorar, tá bom? Então você vem aqui com calma, vem antes. E ela falou assim, você vai tomar um líquido. Eu falei, já vai me dar coisa ruim, não gosto. E ela me deu um refrigerante, parecia uma Sprite, gente. Eu falei, me dá mais, mulher. Ela me deu uma garrafinha assim, pequenininha. Tomei lá, né? E aí eu tava me segurando pra não me arrotar na frente das pessoas. Aí ela falou, agora você fica uma hora esperando, que depois a gente vai tirar sangue. E eu falei, tá bom então. Eu falei, nossa, tá muito gostoso. Podia ter um salgadinho, um sisório de acompanhamento. Aí eu fiz o exame. E eu falei assim, meu Deus, se tiver com diabetes, é muito complicado aqui quando você tem diabetes na gravidez, né? E tem uma outra doença também que acontece que eu não sei. É um que a criança ela não cresce e a outra é que a gente fica muito, muito, muito cheia e a criança fica assim apertada, uma coisa assim. Então os dois não tem. Mas graças a Deus eu não tava com nada, né? Então os pré-natal aqui do Japão, uma vez eu vi uma menina que ela mora no Japão, ela tava fazendo um vlog de grávida. Eu não assisto muito, né? Só que ela falou assim que no Brasil é muito pouquinho. E aqui no Japão é muito. Então 20 vezes parece que é muito, né? E é bem legal que toda vez a gente vai lá e faz a ultrassom na barriga e vê o neném.
escuta as batidinhas e eles explicam direitinho. Aí eles medem lá e cada vez você ganha foto do ultrassom. E é muito legal, né? Porque fica 2 semanas, imagina um mês, gente. Eu ficava assim, mas será que esse bebê tá bem? Tá bem? E aí, né, uma amiga minha, ela me deu aquele negócio de escutar o coração. Não sei se você sabe como é que é. Uma maquininha que você escuta, você coloca na sua barriga e aí tem um foninho e você dá pra escutar o tuc, 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 tuc. E é muito rápido as batidas do coração do neném, né? E aí, teve um dia, menina, que eu não tava sentindo o chute. E eu acordei desesperada, eu liguei pro meu pai chorando. Falei, pai, o neném não tá mexendo. Ai, aconteceu alguma coisa, socorro, pai. E aí eu orei. Eu falei, não, Natália, tá tudo bem, não vai acontecer nada, não. E eu não tava escutando os corações. Eu falei, não, eu tava com 20 e pouquinha semana, que já tava começando a chutar. Então eu fiquei desesperada, gente. Então, aí eu fui marcar um médico que eu nunca tinha ido, porque o meu médico tava de folga, era numa sexta-feira. E aí eu fui no médico, fiquei esperando 2 horas. E aí eu cansei tanto que eu relaxei assim. Eu falei, cansei. Naquilo que eu relaxei, parece que o bebê falou assim, nossa, essa minha mãe, ela é muito histérica. Eu vou dar um chutinho aqui pra tranquilizar ela. Aí chutou, eu falei, moça, acho que eu vou embora, porque eu acho que chutou aqui, acho que é tudo bem. Eu falei, não, mas você chegou aqui, você vai ter que fazer o exame. Aí ela passou só o ultrassom e falou assim, tá tudo bem aqui, o coração tá batendo, acho que ele tava dormindo. Ou tava numa posição que ele tava meio duro, né? Dramática, a Natália, né? E eu me considero uma pessoa calma. Nem sei se eu respondi a pergunta direito aqui da moça. Como está sendo a segunda gestação? E o Isaac, acho que ela é o Isaac, né? Todo mundo confunde Isaac e Isaac, mas é Isaac. O que você pretende fazer diferente na criação do próximo bebê? A segunda gestação, menina, só tava focando que eu estava passando mal. Não tava conseguindo fazer mais nada. Mas agora que passou, tá sendo legal porque eu converso muito com meu filho sobre ter um irmão. Então tá sendo diferente porque eu consigo conversar com o Zaquinho sobre bebê. Eu já tenho quase tudo porque eu tinha guardado, porque dentro de mim eu não sabia se eu ia ter um outro filho, né? Mas aí eu deixei tudo guardadinho. Então, sobre preparação, tô até demorada porque eu não tô fazendo nada. Só saí pra comprar algumas coisinhas. E também o meu sentimento, assim, parece que eu, do nada, assim, tipo, outro dia eu tava, sei lá, gente, revoltada com a minha adolescência. E do nada eu sou mãe de 2 filhos, tipo, mudou totalmente. O que eu vou fazer de diferente? Eu não sei, porque quem tem mais de 2 filhos fala que cada bebê é diferente, né? Então não sei se vai dar pra fazer igual. Mas eu acho que eu vou fazer igual, porque eu não me estressei, graças a Deus não tive deprê pós-parto, não tive nenhum problema assim de me sentir assim, tipo, nossa, não tô conseguindo dar conta, não. Graças à ajuda de todo mundo que tava na minha volta, minha família e meu marido. Mas se eu for fazer diferente, eu acho que eu não vou dar muito doce. Porque a criança, o meu filho, ele come muito doce, assim, e aí ele não janta. É uma dificuldade agora. Então, se eu tiver a oportunidade de dar menos coisa doce, dar mais verdura, mais nutriente, assim, apesar que eu sempre pensei, eu sempre dei, quando a criança experimenta o açúcar pela primeira vez, parece que ela já fica na memória dela, então ela prefere, quando ela vai na loja, ela vai lá e fala, já quer comer aquele chocolate, aquela balinha. Isso não é bom. E também acho que eu vou falar mais português, senão meu pai vai me bater. Brincadeira, eu nunca apanhei do meu pai. Próximo. Por que dessa vez será cesárea? Bom, aqui no Japão, eu já falei em algum vídeo que o povo, ele evita ao máximo de você ter o cesárea. Porque eles querem que você esteja o parto normal. Porque não tem risco, é mais rápido, você não tem que cortar a barriga, fazer anestesia, não tem risco com o bebê. Você só vai fazer cesárea se o neném tiver, tipo, parando a respiração, ou a mãe for muito velha, assim, quando eu digo acima dos 40 anos, que é considerado idade avançada para você ter filho, ou como no meu caso que foi com o Zaquinho. Eu já tava lá, gente, eu fiz um vídeo aqui até meio vergonhoso, não vou deixar o link, então se você quiser ver, dá uma procuradinha. Que eu tava assim, já tava dilatando 10 centímetros assim. E a mulher falou, dá pra ver a cabeça, força. E eu tava assim, ai, socorro, Senhor. Mas não passou, porque falou que a cabeça do meu filho era muito grande comparado com a minha bacia, quadril, não sei, o ossinho lá que se abre. Só que ele se abriu no máximo e não deu. Então foi assim, de emergência, né? Que eu tive que fazer a cirurgia assim, bem na mesma hora. Então, se você faz cesárea uma vez,
As outras 2 vezes, que no máximo é 3, que eles falam que no máximo, mas tem gente que faz 4, 5, e os médicos não gostam, né? Porque eles falam que é muito perigoso o útero, a pele do útero, ela explodir. Eles falam que vai explodir. Se você é obstetra aí, você deve estar não entendendo o que eu tô falando, mas eles falam que é muito perigoso. Cada vez a pele do útero vai ficando mais assim, frágil, né? Então você só pode ter no máximo 3 filhos. Por isso que vai ser cesárea dessa vez, querendo ou não. Ah, e também quando a criança tá de ponta cabeça. Ponta cabeça que eu digo que a cabeça tá pra cima, né? Porque o certo tem que ficar com a cabeça pra baixo pra ela nascer naturalmente, né? E esse bebê tava com a cabeça pra cima, então querendo ou não ia ser cesárea. Gente, tem muita pergunta repetida, então eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta. Eu achava que era menina, errei. E seu filho queria um irmãozinho ou irmãzinha, parabéns. Eu também achei que era uma menina, não sei porquê. Meu filho, ele não entende muito, acho que, sobre ter um bebê dentro da barriga. E ele também, como ele ainda tem 4 anos, acho que ele não prefere nada ainda, né? Mas aí, quando eu perguntei se acha que é um menino ou uma menina, toda vez ele falava que era um menino. Então, acho que ele queria um menino. E eu também queria um menino porque eu queria que ele brincasse com ele. Porque eu também tenho uma irmã e é mais fácil a gente, depois que a gente cresce, é mais fácil pra compartilhar as coisas da vida. Gente, eu vou ter que buscar o meu filho lá bem rapidão. Eu vou cortar aqui, mas daqui a pouco eu volto. Voltei aqui. Meu filho tá brincando ali na terra, então tô de olho nele aqui. Vamos continuar com as perguntas, gente. Gostaria de saber como é a lei para a gestante. Aqui no Brasil, a gestante tem 6 meses para ficar em casa cuidando do bebê. E depois volta a trabalhar. Muitas empresas pagam um auxílio para a criança até completar 6 anos. Pagar creche ou cuidadora. Aí no Brasil é só 6 meses? Mas é muito pouco. Aí depois tem que voltar para trabalhar. Tem que colocar a criança com 6 meses? Acho um pouquinho curto. Aqui é mais, né? Como já falei, as perguntas são meio parecidas. Mas no mínimo a gente fica 1 ano aqui. E a lei é essa. Você só pode... Quer dizer, no meu trabalho eu tinha umas meninas... que esse ano aqui parece que é o ano das grávidas. Tinha umas 6 grávidas lá onde eu trabalho. E tinha umas que elas passavam muito mal, então elas já saíram de férias, mas não são férias remuneradas. Então elas já faltaram assim, não vão receber esse valor, né? Então para você receber algum auxílio, você tem que ter o atestado. E aqui não tem babá, essas coisas. Geralmente, ou você é dona de casa e cuida do seu filho até 3 anos e depois coloca ele na escolinha, ou você já coloca ele desde 1 ano, que foi o caso do Zaquinho, né? Mas depois que a gente volta a trabalhar, criança até uns 3 anos, ela fica muito doente. Ou pega febre de gripe, ou a criança passa uma para outra na escolinha, não tem jeito, então você não consegue trabalhar certinho. Tipo, eu trabalho das 8 às 5. Não teve um mês no meus olerite assim que eu fui certinho, sem faltar. Antigamente, quando era só eu quase nunca faltava, né? Então é muito difícil nessa área. Natália, por que eu vejo algumas grávidas no Japão cortam o cabelo curtinho durante a gravidez? É algum tipo de crença? Eu gostei dessa pergunta. Não é nenhum tipo de crença, mas no meu caso, eu cortei o cabelo curto e eu fiz progressiva, só que já tá saindo, não sei se vocês estão dando pra perceber, pra facilitar, né? Tipo, eu saio do banho só secar, que ele já fica assim num cabelo apresentável, né? Apesar que a minha franja tá crescendo, tá estorvando, que eu tô relando ela, que eu não quero relar. Daqui a pouco eu vou picotar ela. E também quando eu me internar, quando é cesárea, a gente não pode tomar banho, gente. Fica uns 3, 4 dias que eu me lembro sem tomar banho. Então eu vou ficar 1 semana, só tomei banho 1 vez, eu acho. Difícil, ainda bem que vai ser no outono e inverno, né? Porque se fosse verão, menina. E aqui as mães, as japonesas, elas têm o rosto assim mais pequenininho, elas gostam de coisa frufru e combina com o cabelinho Chanel, o cabelinho curto, né? Então elas gostam mais. Não é que nem no Brasil que o padrão de beleza de cabelo... O que tá fazendo, menina? Cabelo bonito é aquele cabelão, sem franja, assim, pra trás, com algumas camadas. Entra pra dentro, menina. Então, não é uma crença, mas é escolha. As mamães aqui geralmente têm cabelo curto. Bom, gente, as perguntas acabaram. Foram algumas repetidas. Não sei se foram muitas, se foram poucas. Não sei se vocês entenderam mais ou menos como é que era. Mas eu agradeço a todos vocês que perguntaram algumas coisas pra mim. Fiquei muito feliz. Eu não sei se eu deixei passar algumas, né?
Se eu não respondi sua pergunta, gente, me desculpa aí. Mas eu vou ter mais oportunidades, porque eu já entrei na minha licença maternidade e tô quase sem fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer... O que tá aprontando agora? Gente, não sei até onde é o que eu falei aqui. Agora eu vou fazer minhas coisas aqui. Tive que buscar o Zaquinho, que ele tá jogando pedra na casa da vizinha. Dar uns cascudos nela. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Mas se você não é inscrito, se você quiser fazer sua boa ação do dia, se inscrever nesse canal aqui, que é um canal muito pequenininho, mas é um canal que eu tenho muito carinho por cada inscrito, por cada comentário, cada like que vocês dão. Eu sou muito grata. Obrigado por estar me acompanhando nessa minha fase agora, né, que é grávida de 9 meses. E na vez passada eu não fiz isso, só fiz alguns vídeos, só que dessa vez eu quero mostrar direitinho pra vocês. Não sei se vai ser aquele vídeo de boa qualidade. Arigato! Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!